Um bom dia, mulherada, oficialmente aí, nesta terça-feira de sol e muito calor, vamos falar e fazer negócios. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já começar. Todo mundo vem? Tudo ok? Beleza. Então, vamos lá, mais um encontro da rede. A gente começa com a nossa agenda, que é aquele momento aí para vocês realmente anotarem, registrarem o que vem pela frente. Hoje estamos aí no dia 12. No dia 16, sábado, tem encontro aberto a convidadas. Esse vai ser um dos nossos primeiros encontros aí depois da retomada, acho que é o primeiro que a gente vai fazer no sábado de manhã. Então, convidem as amigas empreendedoras, porque vai ser um movimento bem legal para despertar essa mentalidade e a gente fazer negócios. No dia 26, a gente tem um novo encontro também, exclusivo Mabis. E no dia 30, a gente tem um encontro na Zona Leste, que aí é na nossa regional ali com a Eli. Certo? A gente envia a agenda para vocês, mas é sempre legal nesse momento tirar aquela foto, o print e registrar aí, para não perder nada do que está acontecendo. Vamos falar hoje sobre como vencer a insegurança e se destacar em uma rodada de negócios. E por que isso? A gente vem percebendo que o que mais atrapalha uma rodada de negócios é aquele medinho de se apresentar. E tem coisas muito simples para resolver isso. Mas antes, vamos ver quem consegue liberar a câmera aí, para a Mônica tirar aquela nossa foto maravilhosa já no começo da reunião. Quem puder liberar um pouquinho. Essa arrumadinha é sempre importante. Fabi, tira o mouse, por favor, da rodada aqui. Isso. Saiu? Foi. Foi? Boa. Depois a gente tira outra no final com a coisa. Ela Combinado. ficar dirigindo. Não. Isso tem que. Então vamos lá. Como vencer a insegurança e se destacar em uma rodada de negócios? E o que a gente não pode esquecer, que você é seu melhor negócio, você precisa ter, destacar aí durante toda a apresentação. Mas afinal, o que são rodadas de negócios? As rodadas são uma estratégia eficaz para expandir suas redes de contato. A gente já vem falando aqui muito da importância dessas redes de contato. Então, é a sua oportunidade de promover seu negócio, isso a gente fala tanto de produtos quanto de serviços, e identificar parcerias potenciais e criar novas oportunidades de venda. Então, a gente já começa assim: rodada de negócios não é para chegar pensando só em vender. É lógico que quando você vai para uma rodada, você pensa em fechar negócios, mas você tem que olhar nisso como um todo. Quais as possibilidades, oportunidades que existem ali. Então, é ter uma visão mesmo mais ampla quando você chega para uma rodada de negócio. Isso serve tanto para um movimento presencial quanto para um movimento online, tá? E aí, quais são os objetivos e os benefícios em participar disso? Isso eu quero que vocês registrem muito bem na cabeça de vocês, porque eu acho que quando a gente entende o nosso benefício e a gente deixa muito claro o nosso objetivo naquela participação, algumas inseguranças vocês já vencem, tá? Então, o principal objetivo da rodada é criar oportunidades. E aí, o que você tem que pensar? Que os participantes ali têm chance de conhecer pessoas, muitas pessoas, em um período muito curto de tempo. Então, você está em uma sala ou em um encontro de 1, 2 horas, às vezes, e você tem chances de conhecer muito mais pessoas do que por um Instagram, do que mandando mensagem. É a maneira mais rápida
de contatos potenciais que você tem. E aí eu acho que é uma das partes mais legais, e quando a gente vence essa história do estou indo lá só divulgar o meu negócio, é a gente dar um salto grande, hein? Identificar parcerias estratégicas. Quando você entra numa rodada de negócios, você precisa entender que ali você vai conhecer pessoas e que nem sempre elas vão ser seus clientes. O que vai acontecer? Você vai conhecer parceiros, fornecedores, talvez até investidores, colaboradores. Esteja com essa mente mais aberta do que você vai encontrar lá. Quando você foca em ir para uma rodada pensando só em cliente final, você muitas vezes já vai meio desanimada quando você vai olhando e achando que as pessoas que estão ali não vão comprar o seu produto ou não são público para você. E aí, um pouco sobre essa questão dessa insegurança, vem do quê? Da gente não ter um objetivo claro quando a gente entra nessa rodada. A gente só vai. A Mônica vai conseguir, inclusive, falar muito melhor sobre isso aí, até pela experiência dela, mas algumas coisas que a gente já vem falando aqui é pensar no pitch que você vai fazer para aquela rodada, qual é o produto, ou qual é o serviço, ou qual é a parte da sua empresa que você vai dar mais ênfase. Ter claro o cliente que você está buscando para pedir as indicações. Chega de falar que todo mundo é meu cliente. Vocês já passaram dessa fase, né? Então, assim, começar a olhar com um pouco mais de carinho e se preparar mesmo um pouco mais para isso. Entender qual é a rodada que você está indo e com qual objetivo você está indo. Às vezes você está procurando um determinado parceiro. Às vezes você quer fechar uma parceria com uma terapeuta, com uma esteticista, e você está buscando isso dentro da rodada. Não necessariamente o cliente dentro daquela rodada, tá? Quando você já começa a definir essas coisas, é mais natural a gente entrar numa rodada um pouco mais segura. E é lógico que tem coisas que é treino, né? Quanto mais você frequenta, quanto mais você vai em rodadas, quanto mais você participa desse movimento, mais segura você vai ficando, porque você vai desenhando realmente a sua fala. E aí é entrar acreditando mesmo, né? Aquilo que a gente fala, primeiro ponto, a gente precisa acreditar na gente e no nosso negócio. Se eu já tenho dúvidas do meu negócio, eu realmente não vou conseguir falar bem dele para outras pessoas. Se você olha para você e se enxerga como uma fraude, como quem está falando aquilo e aquilo não é muito verdade, vai ser nítido que você vai ficar insegura, e isso vai passar na sua voz, né? E aí a questão, né, de algo que se fala tanto, mas se cura tão pouco, que é a tal da síndrome da impostora, que ela afeta, né, é algo para mulheres, mais uma, mas é algo para mulheres, essa questão mesmo de não se sentir capaz. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que a gente precisa pensar. Quando vou começar a participar de uma rodada de negócio, ou quando não participo de uma rodada de negócio, por que que é? Aonde eu estou me sabotando? É a minha insegurança no quê? Qual é o meu medo? Aí é o que eu tanto falo para vocês, que é a questão do autoconhecimento. Quando eu presto atenção em por que eu não estou fazendo algo, eu começo a ter mais chances de resolver aquela questão. Se eu tenho problema, se o que eu acho que é o meu problema é o pitch, eu vou começar a escrever ele, treinar e buscar informação. Se eu acho que o meu produto não está claro, eu vou buscar essas informações para resolver. Se eu acho que a minha dicção não está boa, eu vou treinar para isso. Então, você vai sempre pensando nisso e entendendo qual que é a sua maior dificuldade ali. O importante é lutar para realmente
colocar a carinha em jogo e só faz negócios quem aparece. Isso a gente não tem nem o que contestar. Eu vou passar a bola agora para a Mônica, que aí é alguém que entende muito de rodadas de negócios, e aí com certeza vai conseguir contribuir com a gente ainda muito mais. Com você. Fabi, posso compartilhar aqui que eu controlo aqui o slide Mira. Tá, vou parar aqui. Estão vendo a minha tela? Bom dia, meninas, oficialmente. Vou falar um pouquinho aqui sobre as estratégias para a gente vencer a insegurança. Na verdade, vencer a insegurança requer um esforço muito consciente e estratégico, né? A Fabi falou aí sobre a gente buscar recursos. Esse conteúdo não é sobre mim, mas é impossível não trazer um pouquinho da minha experiência por conta de que quem vê fazendo pitch lá na frente não imagina a tremedeira antes, toda a preparação que é feita. Às vezes a gente tem que exercer algumas coisas que não é da nossa habilidade ali natural, mas empreender é isso, né? A gente está sempre desenvolvendo ali uma nova habilidade, buscando ferramentas para desenvolver. A Fabi falou sobre a gente buscar recursos, né? Então, recomendo que algo que me ajudou muito foi fazer curso de oratória, buscar, né, ferramentas para o que faz a gente se sentir insegura na hora de uma rodada de negócio. Às vezes, para algumas pessoas, é muito natural, né? Chega lá, fala, tá tudo bem, você fica até admirada com quanto que aquela pessoa tá ali desenvolta. E eu, quando eu participava antes, eu não conseguia nem prestar atenção em quem falava antes de mim, porque eu só estava concentrada em não fazer nada errada no meu momento. E isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? O fato da gente conseguir se conectar com as pessoas ali genuinamente, não é uma coisa tão natural e acaba sendo um esforço muito grande para a gente poder estar presente naquele ambiente que às vezes nem sempre é um lugar que nos deixa confortável. Então, eu separei aqui algumas dicas, né, de como a gente pode vencer a insegurança, pensando principalmente na conscientização, entender quais são essas partes que nos deixam inseguro, como a Fabi falou, se é o pitch de vendas, se é a apresentação da sua empresa, se é o local que você não está muito confortável, se você não conhece pessoas. Então, o primeiro passo é ter essa conscientização do que está te deixando inseguro para poder ter ali as ferramentas, os recursos necessários para poder melhorar a situação. Visualização positiva, eu acho que aqui é o ambiente que a gente consegue falar sobre isso de uma forma muito natural, né? Porque a gente entende o quanto que é importante. A gente teve recentemente nosso conteúdo presencial sobre o Eu Sou, então toma posse mesmo do que a gente tem de valor e ter essa visualização do que a gente tá fazendo, quais são os nossos objetivos. Pode até ser que a gente ainda não esteja lá, apesar de que eu não acredito mais que tenha cheguei lá, né? Acho que empreender é essa construção constante, né? Não tem uma plaquinha do lá, você chegou ao seu ponto final, ao seu destino. Então, a visualização positiva pode ajudar bastante a gente nos nossos objetivos, o que a gente quer alcançar. Definir as metas realistas, né? Porque às vezes a gente fica se baseando e se comparando com pessoas que estão em outras situações, em outras realidades, outras vivências. Então, definir metas mais realistas de acordo com o nosso objetivo, com o que a gente quer atingir, que, como a gente já falou aqui dentro da rede, né, sucesso é individual, para cada um tem o que é o seu sucesso. Então, definir as metas de acordo com o que você quer atingir e o que é sucesso para você. Comemorar as conquistas, principalmente as pequenas, porque as questões negativas, elas tendem a ressonar muito mais no nosso dia. A gente tem a mania de falar que tal pessoa acabou com o nosso dia, isso acabou com o meu dia. O dia tem 24 horas e às vezes uma palavra ali que não durou 1 minuto, uma conversa de 1 minuto, 2 minutos, a gente dá o poder da pessoa acabar com o nosso dia. Então, comemorar as conquistas, até mesmo as pequenas, ajuda a gente a vencer essa questão da insegurança, se sentir mais confiante com a gente, com o nosso próprio negócio. Desenvolver novas habilidades, né? Porque a gente constantemente, quando a gente empreende, a gente se vê precisando ter novas
habilidades, seja de venda, seja do comercial, seja de network, seja do financeiro. Então, por mais que a gente seja especialista em algo dentro do nosso negócio, saber um pouquinho sobre todas as outras áreas ajuda a gente a ter mais segurança no que a gente está fazendo. Falar com mentor ou coach. Em 2019, eu tive a experiência de passar por um desenvolvimento pessoal com mentor, e eu falo que a empresa era uma antes e depois desse processo. Então, não ter medo, né, de falar, isso eu não consigo e eu preciso de ajuda de um especialista, alguém que vai me ajudar, que vai ali me dar ferramentas para que eu consiga conquistar o que eu preciso. Então, falar com mentor ou coach, eu acho que é muito importante aí dentro dessas ferramentas para desenvolver a segurança. Aceitar o fracasso como parte do processo. Quando a gente fala sobre fracasso, dá até um medinho, né? Mas a gente nunca vai começar do zero. E com a experiência que a gente adquire, né, no decorrer de empreender e da vida também, né? Então, aceitar o fracasso como parte do processo é fundamental, porque acho que faz parte do nosso desenvolvimento. Reconhecer quais foram os erros, os pontos de melhoria para a gente ter um recomeço e não se sentir menos por conta de algo que deu errado. O importante é que a gente tente, fale, vai falhar sim. Acho que empreender é isso, a gente está sempre tentando novas coisas, nem tudo dá certo, mas é preciso reconhecer e aceitar que o fracasso faz parte do processo de empreender. Network, compartilhamento, né? Isso que nós fazemos aqui na rede é muito importante para isso, que é um ambiente seguro, onde a gente consegue ter um compartilhamento não só de desenvolvimento, mas também ali de trocas, de vivências, que ajuda muito a gente a crescer e estar num ambiente seguro com outras pessoas que têm as mesmas dores, que têm ali os mesmos objetivos, principalmente o mesmo propósito, ajuda muito a gente se sentir um pouco mais seguro, e cada um vai contribuindo com as suas experiências e vai fortalecendo aí a gente se sentir mais seguro também. Praticar a autocompaixão, que é algo que eu tenho tentado exercitar cada vez mais, e eu acho que a gente deveria fazer isso com mais constância, né? Se uma amiga, se alguém precisa da gente, a gente sempre está ali pronto, né, para ajudar, sempre uma palavra amiga, e às vezes a gente é tão carrasca conosco, né? Sempre se auto-sabotando, se cobrando demais. Então, ser um pouquinho mais gentil com a gente faz a gente se sentir mais segura, né? Ter essa autocompaixão de, assim como a gente faz com o próximo, a gente praticar para nós mesmas. Acho que é importante que a gente tenha consciência disso para poder ser mais leve, principalmente com a gente mesmo. E coragem, que acho que não é uma coisa que a gente tem aí como prática natural, mas empreender ter coragem faz parte, né? Vai com medo mesmo. E aqui há algumas outras, né, para a gente pensar sobre, né? Não subestimar as nossas conquistas, não ter medo do fracasso, tirar um pouquinho desse perfeccionismo excessivo. A gente tende a evitar o reconhecimento, né? Evita o elogio. Alguém elogia, sempre fica com aquela sensação de será que é comigo mesmo? Então, a gente tomar posse mesmo do que a gente está conquistando, o que a gente está fazendo, e isso vai ajudar bastante na gente ter mais segurança com o nosso próprio negócio e com o que a gente veio, né, para expor para o mundo que a gente faz. E aí, aqui falando um pouquinho sobre preparação e planejamento para uma rodada de network, né? Acho que se preparar antes do evento é muito importante, como a Fabi já falou, pensando ali que, às vezes, no evento, nem sempre é somente para o network, seja para você vender o seu produto, pode ser para fazer uma parceria eficiente, buscar ali alguém que você esteja buscando, e fazer um pitch mais qualificado ali de quem você está precisando, porque pode ser que ali naquele evento tem uma pessoa que vai te conectar com uma pessoa, então ter isso claro vai ajudar na eficácia aí de um network melhor aproveitado. Ter na ponta da língua, né, o nosso desenvolvimento de um discurso de elevador eficaz. Se alguém perguntar para você sobre o seu negócio, conseguir falar rapidamente ali o que você faz, principalmente focando na dor e na solução. Porque eu sempre falo, né, se eu falar tudo que a agência faz, eu vou ficar ali, vai ser muito mais do que um pitch ali de elevador. Então,
Eu sempre falo que eu coloco meus clientes onde o cliente dele procura. Isso já resume tudo que eu faço. Então, pensar algo, né? Uma dor. Quando a pessoa te procura, por que ela te procura? Então, dentro do seu pitch, a gente focar na solução do problema mesmo, não tentar descrever tudo. Claro que às vezes a gente tem a oportunidade de algumas rodadas de negócio, a gente tem mais tempo ali para falar do nosso negócio. Mas também estar preparada para falar dele rapidamente e se conectar, transparecer ali o que você faz de uma forma eficiente. Definir metas claras para essa rodada de negócio, se é para vender, se é para gerar conexões, se é para fazer parcerias. Tem gente que vai em um grupo de network rodada porque quer comprar. E aí vai porque ali dentro de um grupo de network tende a ser empresas mais confiáveis. Então, ela está ali para poder conhecer as empresas e comprar, e não necessariamente vender. Então, definindo as metas, a gente tem um pouco mais de clareza sobre isso. E aqui vão mais algumas dicas para a gente aproveitar melhor uma rodada de network, como estar preparada, né? Como a gente já falou, conhecer ali quem são as pessoas que estarão nesse evento, saber um pouquinho antes para se preparar, para tirar essa insegurança de com quem você vai falar, o que vai estar acontecendo ali. Seja autêntica. A gente tende a se espelhar em pessoas, usar como referência, mas eu acho que pessoas, né, se conectam com pessoas, seja no online ou seja no digital, então a gente não perder a nossa autenticidade é muito importante. Escutar atentamente, que escutando a gente consegue ali identificar novas parcerias, ter novas oportunidades, então não ficar em total silêncio, né? Mas a gente tentar escutar um pouco mais sobre o que as pessoas estão falando ali e estar mais participativa, não mais escutar ativa. Ter um propósito dentro da rodada de network, manter contato visual é muito importante. Às vezes a gente chega numa rodada de negócio, tem aquela pessoa um pouquinho mais tímida que está ali, cabisbaixa, e não que isso seja um problema, mas a gente precisa ser vista para ser lembrada. Então, o contato visual vai ajudar bastante nisso. Muitas pessoas ficam na dúvida, né, sobre cartão de visita agora digital, tem a questão do meio ambiente, mas eu acho que ainda é muito importante que a gente tenha um material para trocar ali rápido com a pessoa, porque até pegar o celular, escanear um QR Code, alguma coisa, e também eu acredito muito nessa troca do cartão de visita, né? O fato da pessoa pegando algo da sua mão, ela vai colocar na carteira, depois ela vai lembrar de você. Então, acredito que o cartão de visita impresso ainda é muito importante nessas rodadas para facilitar esse contato. Acho que eu não precisaria falar, mas ser respeitosa e inclusiva é uma coisa que a gente precisa praticar, porque a gente vai estar lidando com pessoas de diversos segmentos, de diversas pessoas, então ser o mais respeitoso e inclusivo possível que a gente conseguir dentro de uma rodada de negócio. Evitar vender o tempo todo, então, por mais que o nosso objetivo dentro de uma rodada seja expor nosso produto, mas não ficar sendo panfleteira ambulante ali, falando toda hora do que você vende, para não se tornar chato, a pessoa te evitar ali, porque sabe que vou falar ali com aquela pessoa, ela vai tentar me vender. Tentar evitar que isso aconteça. Seguir as regras do evento, principalmente se atentar se o seu pitch vai ser de 1 minuto, se vai ser 30, se você pode ou não falar. Tem a questão dentro dos grupos de network, geralmente as cadeiras são exclusivas, né? Então, se tem alguém ali do segmento que você trabalha, tentar ter esse bom senso de não ficar insistindo na venda do seu produto, porque fica antiético, né? Se já tem ali uma pessoa que faz o serviço, a gente tentar oferecer o mesmo serviço. Claro que a gente tem que falar do nosso negócio, mas de uma maneira um pouco mais discreta, para não interferir na pessoa ali que já tem dentro do grupo vendendo o que a gente vende. Então, seguir as regras do evento é muito importante, entender quanto tempo, quem são as pessoas envolvidas, quanto tempo você vai ter para falar do seu negócio. E, por fim, seja grata, né? Acho que é importante quando a gente finaliza uma rodada de negócio, a gente fala ali com os responsáveis, com a pessoa que nos convidou, principalmente, agradecer pelo convite, falar, dar tchau para as pessoas que a gente se conectou, ser um pouco mais... Essa questão da humanização dentro da rodada de negócio, ela funciona bem, não ser algo tão mecânico, né? A gente tentar realmente criar conexões mais genuínas. E aí aqui vão algumas estratégias de network, como abordar os desconhecidos com confiança, né? Por isso que a parte que a Fabi falou sobre a gente desenvolver a nossa segurança,
a desenvolver a nossa segurança, deixar de lado um pouquinho a nossa síndrome de impostora. Por mais que para algumas pessoas seja um esforço um pouco maior, a gente precisa abordar os desconhecidos com confiança, né? A gente geralmente não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Então, essa abordagem aí no começo é muito importante. Criar relações, conexões realmente genuínas, porque às vezes a gente realmente não vai vender, mas a gente vai se conectar com a pessoa que vai te deixar mais próxima de outra, enfim. Então, estar bem atento a essas conexões. E a importância de ouvir continuamente, quando você estiver numa roda de negócios, fazer presente em todos os grupinhos, vai um pouquinho em um, vai um pouquinho em outro, para poder se conectar com todo mundo. Geralmente, quando a gente vai numa rodada de negócios, principalmente quando a gente vai acompanhado de alguém que a gente conhece, a gente fica concentrada ali, né? Só daquela pessoa que é o nosso acompanhante e aí não explora os outros grupos. Então, é importante a gente dar essa sondada nos outros grupos, se comunicar, se apresentar. E aqui vai um pouquinho sobre qual a importância da linguagem corporal, né? É uma forma poderosa da gente se comunicar não verbalmente e pode influenciar significativamente a maneira que os outros nos veem. Então, estar no lugar e cruzar os braços, ficar fechado, isso vai comunicar que você não está acessível, que você não está aberto a novas conexões, que você não está querendo muito papo. Então, ter cuidado com essa linguagem corporal, prestar atenção, né, no que você está comunicando, para não te impedir de criar conexões mais autênticas e eficazes durante uma rodada de negócio. Então, sempre se observar, né, ter essa presença de prestar atenção. Será que eu estou comunicando que eu não estou acessível? Estou com o braço cruzado? Não estou? Estou sendo cordial? Estou sorrindo? Enfim, então ter estar atento a qual a linguagem corporal que você está comunicando ali para as pessoas que estão presentes nessa rodada junto com você. E aí, por fim, eu quero abrir aqui para o pessoal falar um pouquinho, né, sobre quais as dificuldades, né, o que a gente tem, quais são as experiências que tem nas rodadas de negócio, se tem alguma dúvida, para depois a gente fazer a nossa conexão aqui com o pessoal. Vamos. Boa, Mônica, boa. É um assunto que não tem fim, né? A gente pode conversar sobre essas questões que envolvem aí a rodada. Vamos abrir aí a nossa sala para a gente conversar um pouquinho sobre essas dúvidas. Eu vou, neste momento, encerrar aí a nossa gravação, certo? A gente abre as dúvidas aqui.